Не знаю, UFC мне еще не сообщили, но много слухов, что я дерусь с Янгери, но пока еще я не видел никакого там, не общался с официальными лицами насчет этого боя. Например, говорит, что он должен быть претендентом, я не знаю, у меня сейчас так получается 3 или 4 претендента, там Камару Усман недалеко, Янгери, Моралес, Пратес. Это получается все 4. Было интересно. Ну, я думаю, вот сейчас Пратес больше как бы на хайпе, больше на слуху. Я думаю, с ним бой был бы более интересный. Carlos Prates conseguiu chamar a atenção do campeão e tem a luta pelo cinturão nas mãos neste momento. A pergunta que fica é: será uma armadilha ou Prates tem chances de se tornar o melhor do mundo em poucos meses? Welcome to the main event of the evening. Vocês sabiam que eu já fui na mesma semana, eu já perdi 10 quilos para fazer uma luta de Muay Thai. Um dia antes, eu estava narrando a pesagem de outros atletas que iam lutar no mesmo evento. Eu lutei o evento e depois eu saí, me troquei e fui produzir com a CFX o mesmo evento. É, meu amigo, a vida não é tão fácil quanto você imagina, não é fazer vídeos do nada, assim, blá blá. Mas enfim, se você quiser saber mais sobre essas loucuras que eu faço, meu Instagram é CaioCFX e está aparecendo exatamente agora nesse momento. Agora, a gente vai falar sobre Carlos Prates, Islam Makhachev, que vocês acabaram de ver agora que ele, de fato, está interessadíssimo no brasileiro e eu vou explicar exatamente o porquê. Bom, vamos lá. Primeiramente, isso aqui é o motivo pelo qual Islam Makhachev está querendo enfrentar o Carlos Prates agora. O que é isso daqui? Nada mais nada menos do que o déficit que o Prates tem ainda hoje na defesa de quedas e a manutenção ou não, né, na posição no solo de costas no chão. Prates não chega perto da qualidade técnica do Islam Makhachev neste quesito. Porém, vamos analisar agora, vou deixar rolar aqui, uma coisa que é muito importante. O Prates, assim como o Islam falou nesse depoimento que vocês viram no início, ele está com o hype completo, certo? E ele é muito bom trocador, tudo mais, beleza, ótimo. Agora eu vou pontuar, eu vou lateralizar um cara, vamos deixar ele aqui nesse triângulo amoroso, que é o Ian Gary, onde o Prates perdeu por pontos, mas a gente sabe que o Prates, se tivesse acelerado um pouco antes, teria vencido. Pelo menos eu acho, né? Não vamos tirar o mérito do Ian Gary, mas é que no final da luta ali, do meio pro fim, ele estava começando a apanhar muito. Bom, dito isso, a gente tem o hype do Prates, só que não é exatamente esse único ingrediente que o Islam Makhachev ele gostou de ver, que é o quão falado está sendo o Prates depois dele vencer o Jack Della Maddalena. A questão é, o Ian Gary, ele tem uma luta de grade, uma luta de solo, dá para se dizer. Eu acho que no solo talvez até não, porque o Prates é preta de Gil. Mas o Ian Gary, ele tem um grappling, um wrestling um pouco mais apurado do que o brasileiro e não é tão hypado hoje. Não que ele não seja, mas hoje em dia ele não é tão hypado quanto o Prates depois de ter tido esse desempenho e agora também com essa parada de que o cara bebe, o cara fuma, o cara festeja e tal, ele é fora da curva. Então, isso também é um ingrediente, tipo assim, nossa, o cara ele é o único no mundo que faz isso e usa dorgas e, pô, nocauteia todo mundo e tal. Enfim, por merecimento próprio dentro do octógono, ele está conquistando tudo e tomara que conquiste mais ainda. A questão é a seguinte: se tu é o Islam Makhachev, tu pensa assim, eu vou pegar que luta? Uma luta chata contra o Ian Gary, que é grande pra caramba. Eu acho até que ele é maior que o Prates, assim, de modo geral, não sei se talvez envergadura ali, mas enfim, de modo geral ele é um pacote pior pro Islam Makhachev para defender o cinturão. Mas no MMA, 1 mais 1 não é 2. Então, olha que legal. O Ian Gary tem mais chances de vencer o Islam Makhachev do que o Carlos Prates, no dia de hoje, na minha humilde opinião. Mas é melhor o Carlos Prates lutar contra o Ian Gary do que lutar contra o Islam Makhachev. Eu acredito que o Ian Gary vence o Islam e perde para o Prates. E eu acredito que o Prates vence o Ian Gary, mas perde para o Islam.
E se a gente for falar sobre o que o Carlos Prates quer, é uma coisa que já foi dito por ele mesmo, que é o cinturão. Que para quem não sabe, o Carlos quer dinheiro, tá? Ele deixou explícito isso. Inclusive, se ele ganhar o cinturão, dependendo de como for a barganha do contrato, quanto é que ele vai ganhar, e bibibi, bibibi. E aí ou ele ganha o cinturão e não defende, vai embora, ou ele defende uma ou duas, enfim. Então, o Prates ele tá pela grana. Só que a grana envolve o cinturão ao redor de sua cintura. Então eu não sei hoje se o caminho mais fácil para o Prates é ir direto enfrentar o Islam e perder a chance de botar a mão no cinturão. Não que ele não possa vencer o Islam. Ele pode muito vencer o Islam Makhachev, só que eu acho que ele não está pronto para o jogo de grade e muito mais no jogo de querer sair do raio de ação ali. Não, desculpa. De querer sair da isometria que o Islam Makhachev iria imprimir, né? Hipoteticamente, caso essa luta fosse marcada. Ah, Caio, mas tu tá dizendo que o Prates perde oficialmente pro Islam? Não, claro que não. Eu acho que o Prates tem excelentes armas para vencer. Só que matematicamente falando, em termos numéricos, quando um cara é muito bom wrestler, tem uma luta em pé ok, para mais de ok, eu diria. O Islam é um cara bom de luta em pé. Não é um exímio striker. Se fosse só trocação por trocação, eu apostaria minha casa no Carlos Prates. Mas é que várias vezes a gente teve problemas com strikers contra wrestlers. A matemática é favorável, numericamente falando, não sou eu que estou inventando isso agora, em termos de wrestlers de alto nível contra strikers de alto nível. Por quê? Porque quando um cara não tem um nível de trocação tão foda quanto o Prates, o wrestler, tipo o Islam, ele troca porrada, ele vai, ele volta, ele sobe, ele desce. Então, existem maiores brechas pro lutador, pro adversário do wrestler, ele poder trocar porrada. Ele ganha chances. Só que, meu amigo, tu tá falando com um dos melhores trocadores que eu tenho visto nos últimos tempos. Ele praticamente teve um desempenho de Anderson Silva aqui nessa última luta. Então, este homem que está na nossa tela, não que ele seja ruim trocando porrada. Ele trocou porrada contra o Volkanovski e ele nocauteou também o Volkanovski na segunda luta. Na primeira foi um tomar lá da cá. Só que o Volkanovski, por mais que seja pequeno, ele é muito foda trocando porrada. Mas o Islam sofreu bastante. Então, cara, não vejo de maneira nenhuma o Islam trocando porrada e se sentindo à vontade contra Carlos Prates. Por isso que eu acho que ele iria fazer o jogo mais safe para ele, onde prejudicaria a luta. Seria uma luta chatíssima, inclusive. Se o Carlos não fosse nocauteado, seria tentativa de ir para as pernas contra necessidade altíssima de movimentação lateral ao redor do octógono, ou seja, o Prates não conseguiria ficar à vontade. E eu acho que por isso ele não conseguiria lutar de uma maneira tão efetiva como ele faz. Por quê? Porque o Prates precisa de um pouco de tempo entre as exchanges, que seriam entre uma trocação e outra, aqueles segundos de movimentação, de pensamento, de troca de base, de finta, de análise de distância, se ele está certo, se ele está errado, e aí ele joga. Ele é um estrategista da trocação, ele não é um brawler. Então, o Prates não teria, na minha visão, esse tipo de espaço. Então eu acho que ele não seria tão efetivo, ele não teria tantas chances de golpear, e por isso ele ficaria mais tempo no solo do que em pé. E vocês estão vendo aí que o Islam nunca foi bobo em trocar porrada, e ele já conseguiu finalizar o maior finalizador da história do UFC, que é o nosso querido Charles Oliveira do Bronx. Então, é um. A pergunta que eu fiz no início, é uma armadilha? Talvez, velho. Pro Prates não pegar e ficar meses e meses e meses treinando só. Quer dizer, só não, mas bastante wrestling e tal, e se adaptando ao jogo do Islam. E também pro Islam ter um tempo a mais para se preparar do que
sei lá, enfrentar o Ian Gary, que tá no meio ali, entendeu? Por mais que o Gary esteja na posição 1 e o Prats na posição 2, isso não interfere em nada. O ranking nunca ditou quem que vai disputar o cinturão ou não. Quem dita é a conversa do dono do cinturão com o presidente da Dana White mais os matchmakers e quem é que tá no hype. E quem tá no hype é o Prats, e o Islam Makhachev já disse que gostaria de lutar contra o Prats. Então, basicamente, o Ian Gary muito possivelmente poderia ser passado para trás. Agora, queremos isso? Puta, não sei, velho. Na moral, não sei. Não consigo ver o Prats durando tanto assim na luta agarrada. Complexo, né, cara? Eu acho que eu deixaria o Ian Gary lutar contra o Islam. E. Sei lá, cara. Eu queria muito a opinião de vocês. Eu tô no meio do caminho, pra ser sincero. O que vocês acham sobre isso? Bom, essa foi uma análise singela sobre esse acontecimento que nós vimos agora, porque foi uma entrevista recente. Peço muito que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, já tem 2 videozinhos aqui aparecendo para você assistir. Todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Caso o YouTube não te notifique, volte aqui, porque terá vídeo novo todos os dias. Promessa dada, promessa cumprida. Os campeões. Valeu, felas!